Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, o dilúvio e a intemperança. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos. Lucas 17, 26 e 27. Não podemos imaginar que a palavra de Deus, quando diz que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, está falando do processo natural de comer, de beber, de casar e dar-se em casamento. Basta uma olhada no que está ocorrendo em nossos dias e veremos isso de forma simples, de modo que se possa entender completamente esta premissa. Comiam. Muito embora hajam nações, sociedades e indivíduos passando fome nos dias de hoje, certamente o excesso no comer, o que em si mesmo não é proibido, ainda que não seja o ideal, e o comer aquilo que Deus proibiu que se coma, sendo comido livremente em excesso, tem sido certamente o problema maior de nossa sociedade. De um lado, o consumo das chamadas carnes brancas, como peixe, frango, que em si mesmos não seriam exatamente maléficos de todo, mas da forma como são hoje produzidos, em locais fechados, respirando um ar nada saudável, a falta de exercício dos mesmos, pois que apinhados e espremidos em aviários, o uso de, ainda que por vezes moderado, de hormônios de crescimento e alimentando-se de rações, que obviamente não é o melhor alimento a estes, tanto para frangos como mesmo para peixes em criadouros também restritos em oxigênio, tudo favorece a doença, ao estresse de ambos e transmitidos aos que os consomem. No mesmo dia que eu preparava esse tema, me chegaram informações sobre mortes ocorrendo por consumo de peixes. Foi noticiado, inclusive, por um canal de televisão alguma coisa a respeito. Segue abaixo uma das notícias em um canal do Telegram. Síndrome de HEF, doença da urina preta causada por consumo de peixes e pode levar à morte. Eles citam alguns peixes, mas certamente se contamina um, pode contaminar a todos. No vídeo anexo, há testemunho de uma pessoa que afirma terem sido mortas mais de 2.000 pessoas, vitimadas por este tipo de verme que está infestando os peixes. Está ocorrendo um fato aí que está deixando muita gente preocupada e com razão. Está tendo um verme no tucunaré que é perigosíssimo, já matou mais de 2.000 pessoas. Eu mesmo já perdi 12 amigos essa semana e não adianta cozinhar o peixe, nem ferver, nem assar, nem nada, não é só sashimi. Tucunaré azul e amarelo são os primeiros infestados. Estou perdendo muito amigo, milhares de pessoas já morreram e vou dar uma dica para vocês. Pesquem o tucunaré, mas se vocês comerem, vocês correm o risco de morrer ou no mínimo ficar sem visão e ficarem cegos. E há notícias que esse verme pode se espalhar para outras espécies esportivas, como dourado, robalo. Provavelmente isso vai acontecer. Melhor, por via das dúvidas, não comer mais nenhum peixe desses que eu citei para vocês. Fica a dica aí, cuidado com esse verme que ele é fatal, muito perigoso. Veja o que encontramos no livro Ciência do Bom Viver, um livro escrito há mais de 100 anos.
Em muitos lugares, os peixes ficam tão contaminados com a sujeira de que se nutrem que se tornam causa de doenças. Isso se verifica especialmente onde o peixe está em contato com os esgotos de grandes cidades. Peixes que se alimentam dessas matérias podem passar a grandes distâncias, sendo apanhados em lugares em que as águas são puras e boas, de modo que, ao serem usados como alimento, ocasionam doença e morte naqueles que nada suspeitam do perigo. Isso está registrado no livro A Ciência do Bom Viver, na página 314. O consumo da carne de porco mesmo, terminantemente proibido por Deus, é usado livremente e inclusive ensinado que é uma carne saudável, quando todos que apenas usem de bom senso podem ver que não é. Bons médicos têm insistentemente aconselhado a seus pacientes que abandonem o uso da carne de porco, porque sabem quantas doenças são provenientes do uso deste tipo de carne. Porém, tristemente, mesmo os professos cristãos têm defendido com unhas e dentes o uso deste produto e seus derivados, mesmo sabendo que Deus os proíbe. Tomam como nada a advertência de Deus, com a desculpa de que, segundo eles, isso foi dado para os judeus. Como se Deus apenas se preocupasse com a saúde dos judeus e desconsideram a gravidade desta advertência, mesmo que não tenham desculpa alguma para assim proceder. Veja o que está registrado no livro de Isaías. Os que se santificam e se purificam, nos jardins um após outros, os que comem carne de porco e abominação, e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Isaías 66, 17. Camarão, lagosta, os chamados frutos do mar, são usados livremente, sem considerar quão maléficos são ao organismo humano. Não por acaso a China, que é o maior produtor e consumidor da carne de porco, tem sido o epicentro das maiores epidemias que atingiram a humanidade nos últimos tempos. Nem consideraremos aqui as demais iguarias usadas e exportadas como alimentos por esses povos asiáticos, como, por exemplo, o café que é extraído das fezes de um animal e que é tido como o suprassumo do café, ovos apodrecidos ingeridos como iguarias, ratos, morcegos e roedores de toda a espécie. Bom é não comer carne, diz Paulo, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Romanos 14, 21. O consumo da própria carne em si já não é bom, como diz o apóstolo Paulo em sua epístola. Ainda assim, é quase impossível hoje imaginar uma reunião de amigos onde o churrasco não seja o prato principal, de tal maneira que quando nos apresentamos como vegetarianos, somos vistos como uma espécie de ETs. E a pergunta surge naturalmente da parte destes que nos indagam. Mas então o que é que vocês comem? Como se o vegetarianismo não oferecesse uma abundância de pratos, não apenas completamente saudáveis, mas inclusive incrivelmente saborosos. É verdade que se levantam grupos aqui e ali, hoje como veganos estritos e outros, mas podemos afirmar sem medo de errar que o consumo de carne e outros derivados nunca foi tão grande. Tem sido certamente um grande propulsor das paixões sexuais e vários tipos de males. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos. Está no livro de Lucas, capítulo 17, versículos 26 e 27. Bebiam. Nunca se consumiu tantas bebidas alcoólicas e fermentadas como em nosso tempo. Recentemente vi em uma mesa alguns jovens reunidos, que me custaria acreditar que teriam mais de 18 anos, compartilhando uma enorme torre de chope. Festas rave
e outras onde a bebida é livre, sendo pago apenas o ingresso, motivam os jovens a beber muito mais para aproveitar bem o dinheiro, criando uma raça de ébrios e alcoólatras prematuros, destruindo seus neurônios e criando zumbis incapazes de tomar decisões de forma inteligente e imparcial, pois têm seus sentidos completamente embotados pela bebida. Energéticos à base de taurina também são usadas de forma livre e impensada. E sequer os que as usam procuram saber quais os efeitos deste tipo de bebida no corpo. Casavam e davam-se em casamento. Casamentos entre pessoas do mesmo sexo, legalizados ou não, inclusive entre aqueles que se dizem ministros ou pastores e pastoras de Deus. Casamentos entre crianças e adultos, venda de crianças com menos de 11 anos, por vezes por seus próprios pais, que as entregam a homens que apenas pensam em sua satisfação bestial, animal, e que são apenas uma legalização velada da pedofilia. Essa mesma pedofilia praticada por homens satânicos que se auto-intitulam padres, pastores, e acobertada por instituições que se dizem cristãs, como a Igreja Católica, como foi recentemente comprovado pelo documentário Spotlight, onde milhares de padres foram descobertos praticando este pecado abominável, que certamente traz horror mesmo a qualquer ser humano com um pingo de decência e bom senso. Esta mesma pedofilia que agora bate à porta de nossas câmaras legislativas, através de políticos sem nenhum escrúpulo ou decência, e que querem a todo custo legalizá-la porque, vítimas de seus próprios pecados, querem compartilhar os mesmos, como se lhes fosse possível, através disso, obter perdão. Todos estes pecados criminosos que fizeram com que Deus destruísse pelo fogo a Sodoma e Gomorra gritam aos nossos ouvidos, mostrando que o dilúvio de fogo está às portas e não estamos percebendo. Os males tão claros em nossos dias são os mesmos que trouxeram a destruição ao mundo antediluviano. Nos dias anteriores ao dilúvio, um dos pecados predominantes era a embriaguez. Segundo o relato de Gênesis, vemos que a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e encheu-se a terra de violência. O crime reinava supremo, a própria vida não estava em segurança. Homens cuja razão era destronada pela bebida intoxicante, poucos se importavam de tirar a vida de um ser humano. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. A embriaguez e o crime que agora predominam e dominam a humanidade foram preditos pelo próprio Salvador. Vivemos nos dias finais da história terrestre. Soleníssimo é o tempo. Tudo anuncia a breve volta do nosso Senhor. Os juízos de Deus em nossos dias, por causa da impiedade que se segue em grande parte como resultado das bebidas alcoólicas. Os juízos de Deus estão caindo sobre a terra em nossos dias. É bem verdade que são apenas gotas, mas tudo está acontecendo e acelerando, pronunciando o dia do juízo final. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Comente, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Inscreva seus amigos. Faça com que essa mensagem alcance as outras pessoas. Pense nisso e que Deus seja contigo.